Presidente Natalino. Olá, vereadora, bom dia. Bom dia. Toda a equipe nossa da TV Câmara e os representantes aqui da administração direta e indireta, dos secretários municipais, que foram convocados para essa audiência, de finanças, saúde, da SEBS, de obras, de desenvolvimento econômico, os servidores aqui, os presidentes, diretores da Indurb, Coab, Funprev, enfim. Acho que é a nossa última reunião de apresentação da LDO nesse governo. Nós estamos fechando um ciclo, e um ciclo com o coração cheio de angústias, porque nós vimos uma apresentação, né, de um fechamento de PPA, que deve ser executado num outro governo, e um fechamento bastante assustador, né? É um fechamento que é uma diretriz, né, para um orçamento. Como eu ia dizendo, é um fechamento, né? E a gente fica na expectativa dos auxílios que poderão vir do governo federal e do governo estadual, porque as quedas no orçamento das secretarias, elas são realmente, se já eram ruins, né, o orçamento de cada uma das secretarias, imagine com todos esses cortes, que nós já vivemos isso em outros anos, não é, Everson? Nós já estamos presenciando essas quedas, né, e esse enxugamento, e a gente sabe que o que tem hoje já é impossível, então fica realmente, assim, um sentimento de quase desespero. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente tem que trabalhar com aquilo que nós temos em mão, e acho que a apresentação trouxe essa realidade, cumpriu a lei. Né, como foi bem colocado aqui pelo vereador Segala, essa audiência cumpre a lei. Né? Se fosse realmente uma audiência para que a gente pudesse aprofundar, discutir, né, aproximar, né? A gente tem visto assim de uma maneira mais presente agora nos últimos meses com essa questão da pandemia, as pessoas se aproximando mais e querendo colaborar mais, inclusive financeiramente, com as dificuldades que estão se apresentando, e talvez a gente continue vivendo isso em orçamentos, né, que teremos, e algumas coisas para mim, assim, na apresentação ficaram um pouco maquiadas, e eu acho que o Everson pode aprofundar se estiver preparado para isso, porque também estou pegando de surpresa, né, Everson? Mas eu acho que algumas situações chamam um pouco a atenção, porque foram situações que foram previstas e nós não vimos concretizadas ainda no município. Nós estamos há 8 meses do término desse governo, eu não sei se vai acontecer nesse ano, ou se ainda existe uma expectativa para o próximo orçamento, que é esse de 2021 que nós estamos discutindo agora. Com relação às parcerias público-privadas, tá? Onde é que elas entram nesse orçamento, que eu acho que a partir de agora, né, mais do que nunca, é algo que a gente tem realmente que discutir, né? Ficou numa promessa que nós não vimos, né? A questão dos fundos, né, arrecadação para fundos, né, e como sobreviver com recursos de fundos, eu acho que é algo que a gente precisa começar a pensar de uma maneira mais significativa. Então, se há uma possibilidade de a gente aprofundar uma discussão a respeito de arrecadar recursos para fundos municipais que possam suprir esses cortes que estão acontecendo. E uma colocação que eu gostaria de fazer a respeito das informações que nós não temos ainda em Bauru, né? Fica aqui, com exceção, que vamos ser justos aqui.
ao Sérgio, que acabou de assumir a Secretaria da Saúde. Todas as demais secretarias, se não tem as informações, é porque não levantaram. Então, essa responsabilidade é exclusivamente das secretarias que no primeiro mês de governo disseram que seria muito difícil, né, fazer uma gestão sem informações, porque não tinham informações de nada. E vão entregar este governo, tudo indica que da mesma forma. Então, fica aqui, né, como vereadora, um registro de que se nós não temos informações hoje, é porque nesses 4 anos, sabendo que não tínhamos quando esse governo começou, não fizeram. Então, essa desculpa não conta, não vale e péssimo, porque nós vamos começar um outro governo ano que vem sem as informações. Então, eu gostaria, Everson, se você puder, né, colocar para a gente essas 2 situações com relação a parcerias público-privada e fundos, se for possível, eu agradeço. Vereadora, com relação às parcerias públicas, as PPPs, né, parceria público-privada, continua tanto a Caixa como cuidando da parte da coleta seletiva, né, do lixo, e um outro processo com relação à CPF, a parte da iluminação pública, né, que hoje é feito pela CPFL. Acredito que esses projetos, principalmente a parte de iluminação pública, já está finalizando para entrar para audiências públicas e discussões, acho, com a população. A primeira parte já está quase, eu acho que o edital já está finalizando o edital para essas publicações. Mas são as informações, eu não sei se a secretária Aline ela tem mais alguma informação que ela possa complementar com relação a isso. E são as informações que eu tenho hoje. Poderia depois, se faltar informação para vocês, a gente fazer um relatório de como estão esses 2 processos e encaminhar para a Câmara, para a ciência da Câmara. Com relação aos fundos, nós temos bastante fundos no município que eles não geram arrecadação. Acaba fazendo o quê? Uma vinculação de receita do próprio município, encaminhando para lá para pagar as despesas daquele fundo. Então, você cria um conselho que vai gerar as despesas e, às vezes, acredito que essas despesas estão vinculadas à política pública do município, mas ele não gera arrecadação. Apesar de todos os fundos poderem gerar arrecadação própria. Eles podem fazer, por exemplo, nós temos da criança e do adolescente, do idoso, que está vinculado com as doações da Receita Federal. Até fazer uma parte para as pessoas que ainda não fizeram a declaração, se puderem contribuir, né? Esse recurso fica aqui. Então, esses são recursos que são trabalhados, eles são mostrada a transparência deles através de uma contabilização à parte, mas o que nós pegamos os fundos que têm arrecadação própria mesmo, vamos falar que o que se mantém é o fundo do meio ambiente e do zoológico. A da assistência social e da criança e adolescente, apesar deles terem arrecadação, eles dependem também de repasses do governo do estado e do governo federal. O fundo da saúde também é repasse estadual, federal e a parte do município investir lá. O fundo do bombeiro, que tinha arrecadação própria, que se mantinha, foi extinta a tarifa, né, do bombeiro. E os demais, são poucos os recursos que entram. Como a própria Aline falou, o recurso de infraestrutura para cuidar dos distritos, o recurso que entra próprio desse fundo é muito baixo. Então, talvez, se os próprios fundos, né, fizessem algum estudo, e a Secretaria de Finanças fica à disposição também para auxiliar nesses estudos, para que a gente busque mais recursos próprio para o fundo, e não dependa tanto dos recursos do município, que é recursos vinculados de impostos que acabam indo para eles para poder suprir essa necessidade.
para complementar a resposta a pedido do secretário Everson, de acordo com o que a vereadora Chiara colocou, eu acho impertinente mesmo fazer um relatório e encaminhar, então, para a ciência dos senhores. Eu não respondo mais pela presidência do Conselho de PPPs. Há um mês atrás eu apresentei a minha renúncia, a minha saída, porém vou continuar dando suporte para o gabinete da Prefeitura Municipal. A internet da secretária caiu, a conexão dela. Eu acho que a Aline caiu, mas a gente... Em relação às ações... Alguém me ouve? No Palácio do Planalto, por isso que caiu. Estamos ouvindo, Aline. Estão me ouvindo? Estamos. Eu falei a questão do relatório das PPPs, eu não respondo mais pelo Conselho, ainda que eu dê suporte. Há um mês atrás eu apresentei a minha renúncia da presidência do Conselho de PPPs, por razões particulares, porém continuo dando suporte junto com o secretário Everson, enfim. A gente pode sim, acho que devemos encaminhar um relatório para os senhores terem acesso. E a outra questão, eu acho que seria uma ótima sugestão, mediante o posicionamento da vereadora Chiara, que os senhores conhecessem um pouco do antes e do depois das secretarias. Eu acho que valeria muito a pena saber quais são as informações hoje, para que vocês possam ter uma noção também validada por esse orçamento. Então, no nosso caso, por exemplo, fica muito complicado, como foi dito por todos, a gente prosseguir com algumas ações e projetos sem orçamento. Porém, é importante também ver o que foi feito para que a gente possa justificar a questão orçamentária nesse sentido. Então, a gente também fica à disposição se vocês quiserem